Olá pessoal, boa noite. Boa noite pessoal. Vamos chegando para mais uma live. Estão me escutando aí? Tranquilo? Então podemos tocar por aqui esse bate-papo de hoje, quinta-feira. Vamos lá, gente. Essa live é a número 16 já, né? O tempo passa rápido aí. As últimas 2 semanas eu falhei com vocês, não fiz live. A agenda tá complicada aí, então não tô conseguindo fazer toda semana, mas essa semana não deixei faltar, né? Já passou aí 2 semanas, mas vamos lá, né? Então essa semana não podia deixar faltar aqui essa live, e aí eu escolhi um assunto, eu falo bastante por aqui, é um assunto, não é novo, né? A agricultura de precisão tomou corpo, tomou força com a amostragem de solo em grade, a amostragem georreferenciada do solo, visando a adubação em taxas variáveis. Tá? É aí que a agricultura de precisão tomou força. Então não é algo novo, é um assunto que muita gente presta serviço, consultores, os agricultores fazem, tá? Então gera muito valor aí para as empresas que trabalham com isso. Não é novo, mas é assunto atual, tá? Por quê? É um assunto que está aí, todo mundo trabalha com isso, todas as empresas que prestam serviço com agricultura de precisão trabalham com amostragem de solo para recomendação de adubação, tá? Diferentes estratégias. Hoje não é mais uma amostragem tão cega quanto era antes, é isso que eu quero falar aqui para vocês. E aí, como eu participei de um treinamento para cooperados, fui lá para o Paraná, fiz esse treinamento um dia inteiro, cansativo, falando com o pessoal, alguns pontos que foram discutidos lá, eu gostaria de trazer aqui relacionados a isso, a amostragem de solo. Então este é o assunto de hoje. Tá? E antes de eu começar a falar especificamente sobre o assunto, que é basicamente como ser mais eficiente no mapeamento da fertilidade do solo, é isso que eu quero falar para vocês. Eu coloquei até no folder. Eu tenho pouco dinheiro e não consigo fazer uma amostragem por hectare. Como é que eu posso começar a trabalhar? Tá? Essa é a ideia. Então, antes disso, como que era, não vou nem dizer que é feito hoje, eu sei que muita gente ainda faz assim, mas antes todo mundo fazia assim. Começava a amostragem de solo como? Sabendo qual que é o talhão que se queria fazer a amostragem, qual que é a área de trabalho e negociando com o agricultor um valor. Tá? Então negocia um valor, o agricultor está disposto a pagar X, a partir do valor que o agricultor está disposto a pagar, o prestador de serviço definia uma grade amostral e fazia os mapas, tá? Fazia a amostragem, mandava para o laboratório, recebia o resultado, interpolava, apresentava esses mapas ao agricultor e fazia as aplicações dos fertilizantes. Geralmente calcário, gesso, fósforo e potássio. Tá? É assim, basicamente tem a área, quanto que eu posso pagar, se você pode pagar isso, essa é a grade que eu consigo fazer e bora. Tá? Assim que era feito há 10 anos. E muita gente ainda faz assim, tá? Porém, hoje, pessoal, para mim não tem mais como a gente trabalhar assim. Para mim, eu posso dizer que até é inadmissível a gente trabalhar de uma forma cega, entre aspas, desse jeito. Por quê? A gente tem muita tecnologia digital hoje, a gente tem muita informação disponível. A gente está falando aí de digitalização de lavoura, de computação de nuvem, de sensores embarcados em máquinas, de altíssima tecnologia no campo. Não tem mais sentido a gente começar a trabalhar tão cego quando a gente fala em mapeamento da fertilidade do solo. Tá? Não tem sentido isso. A gente tem muita coisa, muita informação disponível de graça. Tá? Querem saber uma informação disponível de graça, muito valiosa, pouca gente utiliza? Informação de relevo. Tá? Modelo digital de terreno. A gente tem aí numa resolução de 12 metros, imagem, sensoramento remoto, tá? Que nos dá aí elevação, declividade, fluxo de água, vertente do terreno. A gente consegue tirar todas as propriedades do terreno com base numa
numa imagem originária lá do SRTM, de um levantamento aí por radar. Tá? A gente tem isso de graça. Então, uma baita de uma informação. A gente não precisa ir no campo e saber como que é o relevo, ou ir lá com a estação total, com o teodolito, ou mesmo fazer um levantamento com GPS. Não precisamos, a gente está lá disponível. Esse tipo de dado talvez não seja suficiente para fazer um plantio em nível, para planejar terraço. Tudo bem, mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando de relevo para auxiliar na amostragem. Para eu não deixar passar uma região mais côncava, ali uma lomba, uma região mais profunda do terreno, eu não posso deixar de amostrar naquele local. Eu não posso deixar de amostrar em alguns vales e alguns veios que eu tenha ali passando na minha lavoura. Então eu consigo ver isso, sem nem precisar ir para o campo, né? Então essa informação é fantástica. Outra informação que a gente tem disponível aí de graça, imagem de satélite, gente. Imagem de satélite de 40 anos. Landsat. Tá? Hoje a gente tem imagens com melhor resolução espacial temporal, que é a Sentinel. Lá tá aí disponível de graça. Então a gente tem informação para entender a variabilidade, para ter ideia já do que a gente tem naquela área. Eu não tenho só agora o contorno. Eu consigo ter informação de variabilidade. Como que é o vigor da minha lavoura ao longo dos anos. Onde que eu sempre estou com problema de vigor. Isso a imagem de satélite vai mostrar pra gente. Se eu tiver mapa de produtividade, então nem se fala. Onde que sempre produz menos, onde produz mais, onde que é mais heterogêneo, onde que o relevo é mais acidentado. Pô, isso daí já dá uma baita de uma informação pra gente, né? Então, partir cegamente não faz muito sentido. Tá, e aí que eu coloquei no folder, né? Eu tô começando, não posso ter uma amostragem muito densa. Uma amostra por hectare é um investimento muito alto, dependendo da situação não vai se pagar, dependendo da situação não precisa. Tá? Mas como que eu vou saber? A priori eu não sei se precisa, se não precisa, se é suficiente, não é suficiente. Então, uma possibilidade é essa, lança a mão dessas informações para a gente já ter ideia da variabilidade. Pô, eu tenho manchas, todo ano produz menos nessa região aqui da minha lavoura. Eu preciso fazer necessariamente ter um mapa de fertilidade detalhado? Só de eu ir nessas manchas e já identificar, fazer uma amostragem nessas manchas e saber se é fertilidade o problema, já pode me ajudar bastante. Pô, não é fertilidade. Bom, ótimo, então você não tem tanta pressa assim para ter um mapa de fertilidade. Né? Você pode lançar a mão dessas informações para fazer uma investigação mais localizada, tentar definir zonas, glebas homogêneas. Vai lá nas disciplinas de fertilidade de solo na graduação, o professor de fertilidade sempre explica como fazer a amostragem de solo. Vai lá, pega a lavoura, divide em glebas homogêneas. Essa divisão é feita como? Olhando para o terreno, para o cultivo histórico, divide em glebas homogêneas. Em cada gleba homogênea a gente faz uma amostragem composta. A gente pode fazer isso na lavoura. O que vai ser uma gleba homogênea? Vou olhar para o relevo, vou olhar para a estabilidade da produção, produz mais, menos, crio algumas glebas e faço uma amostragem por zonas. Que o pessoal tem chamado bastante aí de zona de manejo, zona homogênea. Tá? Então, com pouco recurso, com muita cabeça, a gente consegue já otimizar de cara, já ter um bom resultado, já entender se a gente está produzindo menos ou se o vigor da planta está prejudicado em algum local, praticamente sem custo. Tá? Vai lá, faz uma amostragem direcionada para ver essas manchas. Sensacional, tá? A gente tem que utilizar dessas ferramentas. Tá? Então aí eu respondo a pergunta, não dá para fazer uma amostragem muito densa. Tá, e por que você tem que fazer esse mapeamento? Realmente, será que tem que fazer esse mapeamento nesse momento? Você não tem dinheiro. Será que precisa fazer? O dólar subiu pra caramba, o adubo tá cada vez mais caro. Talvez valha a pena fazer agora. Agora tá barato, eu tenho reserva aqui para esse ano, tem adubo aí guardado. Bom, então talvez esse ano você não precisa fazer. Eu sugiro, quando eu vou começar algum experimento, a gente faz a amostragem de solo densa. Tá? Uma amostra por hectare, 2 amostras por hectare. Ah, mas então eu não vou conseguir amostrar minha fazenda de 1.000 hectares, de 10.000 hectares, de 100.000 hectares. É pouco eficiente, gente, pouco eficiente, tá? Mas vamos começar, tem que entender se tem variabilidade, tá? Então eu falei para vocês, ó, não tenho recurso, tem alternativas.
Glebas homogêneas. A gente tem muita tecnologia, muita coisa gratuita para definir essas glebas. Tá? O que o pessoal tem chamado de zonas de manejo. Pega imagem de NDVI, histórico de imagem, né? Uma imagem só é preocupante, gente. Uma imagem de NDVI, você vai ver mancha de NDVI, pode ser que seja nematóide, praga de solo, deriva do vizinho, pode ser um monte de outra coisa. Então, uma única imagem de NDVI, cuidado, tá, gente? Bastante cuidado. Bom, então, isso se eu tiver pouco recurso. Agora não, realmente eu quero ter mapas de fertilidade. Bom, ótimo. Quais são as possibilidades se você quer ter mapa de fertilidade para fazer adubação em taxa variável? Anotei aqui, para não deixar passar nada, tá? A minha sugestão, vamos fazer um primeiro ano mais caprichado? Nunca trabalhei com isso, eu não sei como é que é meu solo. Muito agricultor não sabe que tipo de solo que tem na área. Não sabe as manchas de classe de solo, não tem um levantamento de solo. Poxa vida. Talvez esse seja o primeiro caminho, tá, gente? Talvez conhecer tipo de solo, entender quais os tipos de solo que tem, ter um levantamento detalhado do solo, talvez aí é o primeiro caminho. Com isso já dá praticamente pra gente ter as tão famosas zona de manejo, ambiente de produção. Tá? Se tiver que escolher, eu começaria por aí. Vamos conhecer o solo. Por que eu vou querer conhecer detalhadamente de 0 a 20 centímetros? Eu quero saber o perfil do solo, eu quero saber que tipo de solo que eu tenho, que tipo de argila, como é que é o horizonte B, B textural, como é que é isso daí, tá? Talvez eu começaria por aí, mas não, tá? Eu quero mapa para aplicação de fertilizante, que é o tradicional aí, amostragem em grade. Beleza. Vamos para amostragem em grade então. Então, primeiro ano, gente, só consigo pagar uma amostra a cada 5 hectares. É só isso que você consegue? Certeza? Ano que vem talvez a gente melhora? Não, ano que vem dá para melhorar. Bom, então tudo bem. Então vamos fazer esse ano uma amostra a cada 5. A gente, com essa amostra 1 a cada 5, a gente vai ver se foi suficiente. Onde que eu tive mais dúvida? Quando a gente faz a interpolação, a gente faz a análise de estatística, a crigagem, a gente consegue ter ideia de incerteza nas predições. Tem uma quantificação de incertezas. Tem uma ideia da qualidade das estimativas, das interpolações. Então, de repente, se já foi bom, pô, dei sorte. 1 a cada 5 já está conseguindo captar a variabilidade dos atributos que eu tenho interesse. Joia. Eu arrisco dizer que geralmente a gente não vai conseguir, com uma amostra a cada 5 hectares. Pelo menos por exemplo, para fósforo, eu arrisco dizer que não consegue. Arrisco, tá? É todo local? Não, tá? Geralmente, na maioria das vezes. Então fiz uma amostra a cada 5 hectares, vou avaliar para daí no ano que vem eu tentar caprichar mais. Pegar pontos que eu tenho mais incerteza, fazer uma amostragem mais densa. É um primeiro caminho. Mas o caminho que eu prefiro, primeiro ano, vamos investir mais. Vamos conseguir economizar um pouquinho aqui no ar. Já você vai fazer uma amostragem detalhada, talvez o adubo você já consiga economizar um pouco. Porque aí você vai identificar regiões ali que deve ter teor mais alto, teor mais baixo. Você consegue dar uma seguradinha aqui, uma ali. Tira um pouquinho de onde não dá, que nem a gente vai comprar carro. Você fala lá, eu tenho 20 mil. Você acaba comprando um de 25. Tá? Então, tenta fazer isso com a amostragem. Primeiro ano, investe melhor. Tá? Eu diria, investindo melhor no primeiro ano, na primeira investigação, ou na segunda, ou na terceira. O que dá pra gente fazer com isso, gente? Vamos lá. E daí é na parte da gente otimizar. A primeira a gente gasta mais, para ter uma investigação melhor. E se eu usar NDVI e fazer só com base no NDVI? Corre-se um grande risco, tá? Já falei aqui, corre-se risco da fertilidade, não tem nada a ver com o NDVI, ou seja, com o vigor de planta, e aí é só mostrar a gente ficar pior ainda, tá? Isso eu tenho que trabalhar mais, ter mais exemplos para mostrar para vocês aí. O que dá para fazer? Amostragem densa, criei um variograma. Fiz a modelagem já estatística, criei variograma. Com o variograma eu defino o alcance. O alcance fala pra gente até quantos metros eu tenho dependência espacial. Com essa informação, vamos supor que o alcance é de 400 metros. Fiz lá uma modelagem para o fósforo, surpreendentemente deu 400 metros. Legal.
fiz uma amostragem a cada 100, uma amostra por hectare. Se eu tenho alcance de 400, uma regrinha geral é a gente fazer uma próxima amostragem na metade do alcance. Uma amostra a cada 200 metros. Pô, já caí para uma amostra a cada 5 hectares. Tá? Então, uma primeira amostragem densa, para a gente entender o alcance, entender a dependência espacial, nas seguintes a gente consegue melhorar. Tá? A gente consegue, não melhorar, ser mais eficiente. Ó, podia ter 3 hectares por amostra. Posso chegar nos 5 hectares. Posso chegar à conclusão que uma amostra não foi suficiente também, tá, gente? Pô, não foi suficiente, aí realmente vai ser difícil de ser da investigação da fertilidade do solo ser algo que dá pra gente fazer e tirar proveito disso de fato. De repente, trabalhar com zonas, trabalhar com outra abordagem. Tá? Mas daí que mais dá pra gente fazer então? Uma vez que a gente teve uma amostragem mais densa, a gente começa a estabelecer relações com outras variáveis do terreno. A gente vai pegar o resultado das análises de solo, vai relacionar com o terreno, declividade, altitude, fluxo de água, vai relacionar com os mapas de produtividade, com o sensor de condutividade elétrica, com o tipo de solo, se eu tiver os tipos de solo. Tá? Então eu começo a fazer relações. Quando eu tenho conhecimento, o teor de fósforo na minha área tem relação, esse sim tem relação com o NDVI, ou tem relação com a declividade. Adubação em superfície, de repente, fósforo não é um bom exemplo, né? Mas vai potássio. Superfície, escorrimento superficial, tenho deposição em regiões mais profundas de potássio, consigo uma relação. Então eu consigo utilizar o relevo na próxima amostragem como variável auxiliar para direcionar as amostragens do próximo ano. Porque eu tenho certeza que tem relação potássio com o terreno. Então aí sim eu consigo utilizar de alguns algoritmos de otimização para garantir que eu capte todas as variações de terreno que eu tenho. E aí com isso eu vou garantir também captar a variabilidade do potássio nesse exemplo. Tá? Então eu consigo estabelecer essas relações e aí utilizar essas informações para otimizar a amostragem do ano que vem. E talvez, ao invés de eu ter uma amostragem a cada 2 hectares, eu consiga ter uma amostragem a cada 6 e ainda assim ter um bom mapa final. Até porque eu consigo ter uma interpolação depois, pegando essa variável auxiliar, colocando no modelo e estimando o valor do potássio, do fósforo, da argila, da V%. Tá? Então começa a ser muito mais eficiente, gente. Usando cabeça, tá? Então essa é outra forma. Falei variograma, falei de estabelecer relações com outras variáveis. A gente pode, ao invés, me perguntaram isso nesse treinamento, né? De quanto em quanto tempo tem que fazer uma nova grade amostral, fazer uma nova amostragem de solo? Isso aí, gente, não tem consenso, né? Se eu falar aqui que você pode fazer a cada 3 anos, vai ter gente me xingando. Se eu falar que tem que fazer todo ano, vai ter gente me xingando também. Então não tem um consenso, tá? Eu, pensando, minha opinião, e é bem opinião mesmo, tá, gente? Não tô falando de experimento, de nada aqui, opinião. Se eu tenho uma primeira investigação detalhada, será realmente que de um ano para o outro a fertilidade do solo ou a disponibilidade dos nutrientes vai mudar tanto? Ainda mais se eu souber quanto produziu, se eu tenho um mapa de produtividade, será que vai mudar tanto? Ah, mas aqui na minha região eu fiz 3 anos seguidos a amostragem, deu 3 anos diferente. Bom, talvez é porque sua amostragem foi ruim no primeiro, no segundo e no terceiro. Então todo ano você tem uma amostragem diferente mesmo. Tá? Então eu não sei, para mim não é para mudar tanto. Então uma forma é identificar, tem um problema de fósforo nesse local. Então ano que vem eu vou amostrar solo nesse local que eu sei que tem problema, para ver se eu conseguir elevar o teor. Fazer a relação com produtividade, ver se essa região que o problema era o fósforo, se deixou de ser o fósforo. Não preciso coletar todo aquele solo de novo. Talvez no terceiro ano eu colete de novo, talvez eu veja que eu não preciso. Tá? A gente vai tentando ser mais eficiente. Tá? É assunto polêmico, gente, assunto polêmico. E por último, a criação de zonas de manejo ou de zonas de amostragem, que eu já falei para vocês que é uma alternativa. Mesmo sem investigação nenhuma, sem gastar um centavo, a gente pode ter as glebas homogêneas das aulas de fertilidade.
E quando eu tenho conhecimento pleno, eu já fiz uma amostragem densa, de repente já venho acompanhando a área, já tenho muita informação, crio zonas de manejo. O professor Sárvio fala bastante disso daí. Ontem eu estava vendo uma live dele, falou lá essa questão de zona de manejo. Mostrou exemplo, inclusive. Mas o que é? Pô, eu identifico que eu tenho algumas manchas que o solo é o problema. O solo, dentro de uma mancha, essa é uma mancha, tá? Dentro dessa mancha aqui, o solo é muito parecido. Então eu faço uma amostragem composta dentro dessa mancha. Dentro da outra mancha, vai ser outra amostragem composta. Tá? Então, essa proposta de definição de glebas homogêneas, que o pessoal tem chamado de zona de manejo, ou de UGD, ou de zona homogênea, fantástica. Ainda mais se eu tiver muito conhecimento da área. Tá? Pode ser até melhor do que todas essas possibilidades aqui. Por quê? Variograma, estou fazendo amostragem grade, estou gastando muito ainda. Estabelecer relações, eu começo a melhorar. Primeiro, segundo ano, eu estou sendo mais eficiente. Mas aí depois eu tenho que continuar evoluindo. Talvez a evolução maior aí que a gente vai chegar é nessas zonas de amostragem bem definidas. Tá bom? São essas as possibilidades aí de otimização, de melhorar a investigação da fertilidade que eu queria colocar para vocês. Tá? Como eu falei, assunto polêmico, então fiquem à vontade agora para fazer perguntas. Depois, se alguém estiver vendo aí a gravação, pode comentar também, eu vou respondendo vocês, tá? Sem problema nenhum. E também, se alguém achar que eu falei muita besteira, pode mandar dado pra gente aqui, manda seu histórico aí de 10 anos de amostragem de solo, que eu vou ficar bem feliz de trabalhar com esses dados aí e mudar de opinião, tá bom? Deixa eu ver aqui, Jackson. Se eu fizer o primeiro grid de 1 hectare, após usar o GD, Unidade de Gestão Diferenciada, que a gente vai chamar de zona de manejo, usando dados de textura, mapa de colheita e NDVI. Qual que é a pergunta, Jackson? De fato, você fazer um primeiro grid de uma amostra por hectare. Não entendi, sua pergunta eu não entendi. Pergunta de novo aí para eu entender qual que é a sua pergunta de fato. Você colocou dado de textura, você já fez uma amostragem então para ter textura, né? Mapa de colheita, mapa de produtividade, baita informação. NDVI, informação legal também. Só que NDVI e mapa de colheita, eles tendem a ser variáveis que mostram coisas parecidas. Não necessariamente, a gente sabe que tem culturas que vigor de planta não resulta em produtividade, tá? Mas dependendo do que a gente tem, pode ser uma informação até que redundante, vai? Então, se eu tiver um mapa de textura e 2 de planta, que é produtividade NDVI, eu vou fazer uma ponderação. O mapa de textura vai ter peso maior na minha decisão. Os outros 2 vão ter meio a meio, por exemplo. Se eu fizer um mapa de 1 hectare, tiver textura, produtividade, NDVI, pode fazer zona de manejo? Você pode. Eu acho que você, desde o começo, tem que ter isso em mente. Você não falou de terreno, você tem terreno de graça, tá? Então você tem informação de terreno, declividade, altitude, textura, produtividade e NDVI. Pô, é uma baita de uma informação. Para você definir glebas homogêneas para amostragem, fantástico. Você faz relações da produtividade com a textura. Se a textura estiver impactando na produtividade, você vai ter uma zona de manejo ali bem característica. E daí você vai tentar entender se tem variação de fertilidade também. Tá? Eu não costumo descartar uma primeira investigação com uma amostragem densa, tá? Porque mesmo dentro de uma zona supostamente homogênea, como é uma área manejada, uma área antropizada, né? Cultura extraindo, cultura produzindo mais aqui, menos ali por conta de ataque de praga, eu aplicando uma única dose, eu começo a ter algumas manchas de fertilidade, de disponibilidade de nutrientes, que não são naturais. E aí pode ser que eu tenha, na mesma textura, por exemplo, mesmo teor de argila, eu tenha variações de fósforo, variações de potássio. Então eu não digo para você que definir zona de manejo vai te deixar confortável para nunca precisar ter uma amostragem em grade. Tá?
Você começou a ver variabilidade dentro da zona de manejo, você vai ter que investigar a fertilidade para ver se não é variação ali dentro. Tá? Então não é tão redondo as coisas, tá bom? O que mais, gente? Mais pergunta? Ninguém vai perguntar nada desse assunto? Achei que ia ser polêmico, poxa. Ou vocês estão muito bonzinhos aí, ou vocês estão acreditando no que eu tô dizendo e o pessoal que não acredita não vem pra live, aquela história da bolha, né? A gente só vai onde a gente pensa parecido, a gente não escuta coisas diferentes. Pode ser. Beleza, gente? Sem nenhuma pergunta a gente encerra. Bom, meia hora, já tá no nosso tempo mesmo. Tá bom, pessoal? Vou deixar salvo aqui no IGTV. Se tiverem dúvida, tiverem vendo depois, pode comentar aí que a gente vai conversar. E tô sempre à disposição, tá? Manda direct, manda... O pessoal descobre meu WhatsApp também, manda WhatsApp, não tem problema nenhum. Tá joia? Obrigado pela atenção aí nessa quinta-feira. Quase sextou. Vamos lá, gente. Amanhã tem bastante trabalho ainda. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado.